Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Talkscast, o teu podcast de negócio e empreendedorismo. Eu me chamo Rafael Tagino. Eu sou Larissa Madruga e para nos acompanhar hoje temos Raíssa Brantes e Raíssa Maia. Falaremos sobre hábitos saudáveis. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Talkscast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco hoje. Raíssa, por favor, se apresenta. Raíssa e Raíssa, vai ficar difícil. Raíssa. A Brantes Maia, né? A Brantes Surra Maia. de Raíssa hoje, surra de Raíssa. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite, Larissa. Obrigada, Rafael. É uma alegria para mim estar aqui. Meu nome é Raíssa, como você já disse. Eu sou estudante de medicina, sou interna da UFPB. Estou no 11º período. Dizem que eu sou digital influencer. Você pediu patrocínio da Nike ontem. Se você precisa acreditar para a Nike acreditar. Mas vamos criar esse movimento, vai chegar. Todo mundo na fé. E é isso, muito obrigada por estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa. Você tá nervosa, mas não fique nervosa não, Tô. Aquela pergunta de gaveta não vai sair agora, tá certo? Se preocupe não. Ainda bem que a gente esquematizou tudo antes. Raíssa Maia. Meu nome é Raíssa também. A diferença aqui é um Y e um I, né? Sou servidora pública, sou advogada de carreira. Hoje atuo como servidora pública. Não digital influencer, mas chamam de blogueirinha, não é? Tá no caminho Bom certo, sinal. então. Chamam de viu? blogueirinha, essas coisas que vão acontecendo com a vida da gente. E estou muito feliz de estar aqui. É, para mim, gratificante voltar ao Talks. Fui como espectadora do evento de vocês e hoje estou aqui como convidada desse podcast. É uma honra estar ao lado de Raíssa, estar com vocês. Eu estou em casa, estou entre amigos. Estou muito feliz. Coisa boa. As meninas têm em comum que a gente convidou as duas para participar do evento, né? A gente, no evento, no Talks Experience, a gente via que precisava convidar pessoas que tinham sinergia com o evento, né? E as duas foram convidadas, ganharam um copinho da gente, né? Ficamos felizes também por aceitarem estar conosco. As duas postaram lá, ajudaram a gente nesse movimento. Mas o que é que elas têm em comum e por que estão aqui? Fora o nome, né? São duas pessoas que buscam hábitos saudáveis, né? Uma pessoa aí, Raíssa, mais voltada para treino, academia e etc. E Raíssa mais voltada, não que deixe a academia de lado, mas voltada para corridas, né? Então, a gente trouxe essa temática assim, para esse mês, e são duas mulheres, que é o mês da mulher, a gente decidiu esse mês fazer só com mulheres, mas porque a gente encara realmente que há uma mudança de mentalidade das pessoas hoje em relação à saúde e ao esporte, né? Antigamente a gente tinha aquela visão dos grandes empresários e empresárias que não olhavam para a saúde de jeito nenhum. E hoje a gente vê grandes nomes, todos voltados para isso, né? Isso eu acho que é muito da influência da internet mesmo. Você pega um cara como o Joel J, por exemplo, né? Um cara atleta que já tinha feito grana pra caramba, quer fazer um Ironman. Um Caio Carneiro da vida também, Ironman. Então você pega essas pessoas, inspiram você a se desafiar e refletem na sua produtividade, né? É impressionante. Então, assim, vocês foram escolhidos a dedo, né? Pessoas que realmente buscam, a gente enxergou em vocês essa busca por hábitos saudáveis. E aqui, Larissa também, que eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada por rotina como Larissa, né? Eu acho que quando Larissa para de postar, ela foi para São Paulo agora, parou de postar um pouquinho, o povo começa a cobrar, né? Teu direct devia estar cheio. Mas Cadê? o que fez mais sucesso foi eu acordando às 6 da manhã em São Paulo para ir correr na academia. Olha! Hábito. Eu queria ter essa disposição. Eu também não tinha, né? Eu sei Não, que ninguém hoje tem, né? muda totalmente o dia da pessoa, né? Então, sim, sou apaixonada. Deus queira aí que a gente tenha tempo suficiente para falar sobre isso. E assim, a gente sempre, bicho, não tem aquele que acorde 5 horas, apesar de que eu acordo tranquilamente 5 horas da manhã, mas não é 100%, velho. Mas depois o cara vai, o cara não se arrepende porque foi, velho. Você tá no meio do pedal, disse a minha esposa, velho. Eu me acordo, vou, quando eu chego, na ponta do Cabo Branco ali, eu falo, caramba, galera ativa, 6 horas da manhã, a galera correndo. Você já começa o dia frenético, assim, tá todo mundo produzindo. Você vê a cidade pulsante, sabe? A orla de uma pessoa, pra mim, é uma coisa absurda. Porque né, uma vibe diferente, assim, você começa já o dia de forma diferente. Então, tipo, não é porque é uma delícia o cara acordar de 5 horas, 10 para as 5 da manhã, tudo escuro ainda, para o cara fazer uma atividade física. Não é simples. É uma das coisas mas que... Mas é decisão. Né? É uma das coisas que eu costumo falar para todo mundo, porque o que eu acho que Raíssa enfrenta isso também. A pergunta que mais chega até a gente é... A pergunta não, a observação. Eu queria ter essa disposição. Eu queria levantar às 4h20 da manhã e fazer minha atividade física. E não existe... Eu vivo dizendo isso. Não existe romantização nessa situação. O que a gente faz é achar um tempo
para cuidar da gente. E a gente se habitua àquele horário porque é o horário que tem. Que tem. Exato. É o que horário sobra. que tem. Exato, é. Então, entre você acordar cedo, com um pouco de energia, e chegar em casa detonado do seu dia, né? Do seu dia de trabalho, do seu corre-corre. Que horas você vai escolher para fazer a atividade física, não é? Então, eu tenho aquele horário de manhã dentro de toda a minha rotina. Então, eu tive que me habituar a acordar. É decisão. Exato, Primeira coisa exato. é decisão. Raíssa também tem uma vida bem de plantão e etc, né? Vai para um lado, vai para o outro e tu fica, eu vejo que tu encaixa o horário que dá, né? Onde dá, Exatamente. vai, né? Eu acho que assim, se você coloca aquilo como uma coisa que faz parte do seu dia, ela vai estar de manhã, vai estar à tarde, vai estar à noite, mas ela vai fazer parte do seu dia. E uma coisa que a Raíssa falou é muito interessante, porque realmente as pessoas elas sempre vão perguntar como é que você consegue, como é que tu gosta disso. Mas não é uma questão de só gostar e de conseguir, mas, assim, pensar sobre a saúde mesmo da gente, né? E é muito feliz, assim, o podcast está chamando mulheres nesse mês, porque não só é o mês da mulher, mas o mês da saúde da mulher. Então, traz várias abordagens com relação à saúde, e uma delas, sem dúvida alguma, é a atividade física, o quanto isso impacta na vida da mulher. Sim. Na mulher que vai estar, enfim, pré-menopausada, menopausada, que existe o marco, né, ali. Você passa a sua vida inteira com uma rotina de espelho do seu corpo, de como você se sente hormonalmente, fisicamente. Aí, quando você vai chegando ali perto dos 40 anos, aí você começa a ver que tudo começa a mudar. E vocês né? estão bem longe, né? Graças bem a longe. Deus. Aí, a faixa de Gaza, sabe? Mas quando chegar lá, não vai nem notar. Mas melhor hoje, né, Raíssa? Com certeza, melhor hoje, com totalmente. certeza. Eu tô te conhecendo hoje, Raíssa. Aquela ali era outra pessoa, né? Lá atrás. é. É engraçado, quando a gente foi fazer o podcast, né? Eu convidei Raíssa e Raíssa e Larissa, e cada uma tinha um horário, e eu no meio de 3 mulheres para decidir o horário delas. Eu não, vou fazer um Calma. grupo, né? Para ver se a gente consegue chegar no horário. Aí quando a gente junta essas mulheres aqui, se conheciam de um ensaio de não sei quantos anos atrás, Foi. né? E conta aí como foi essa história. Vocês trabalharam junto numa campanha, foi isso? Então, foi assim. Tinha um evento, eu não vou dizer o nome do Tá. Do local. Um evento. Era um evento que mostrava roupas de noivas, de debutantes, de madrinhas. Aí uma colega me chamou, eu fiz, poxa, não vou chegar lá, eu vou participar para ver qual é. Meu pai não gostava dessas coisas, ele não soube, né? Aí minha mãe foi junto comigo. Vamos lá, minha mãe me levou para ver como era. Passou um dia lá de princesa, fazendo cabelo lá. Aí eu conheci essa pessoa. Eu com o meu, né, 1 metro e pouquinhos, chego e me deparo com minha xará, Raíssa, modelo, 30 linda. centímetros a mais. Exatamente. Passado, Meu Deus. né, minha gente? Um passado. E desde aquele dia a gente participou desse evento. Ficou na minha memória, porque realmente é uma pessoa que marca, né? Ela, alta, magra, modelo. Então, passou o tempo. Quando ele me chamou, Rafael me chamou, eu fiz, vou olhar, Raíssa. Quando eu vi, eu fiz, não acredito. Foi um Aí eu, reencontro. na hora, eu lembrei. Eu fiz, Raíssa, a gente já se conheceu há muitos anos e tal. E qual foi o teu comentário quando tu foi entrar no Instagram? Não, pode dizer não. Eu vou falar só um. Obrigado, Deus, pela nossa evolução. Né? Porque a gente se conheceu numa época onde a sombra prateada, cintilando, era o auge. Era o auge. Né? Era o auge. Um blush aqui, ó. Nossa. Mas assim, eu fiquei muito feliz com esse reencontro com Raíssa, porque muitas vezes a gente se sente um pouco atrofiada. Eu falei sobre isso no evento de vocês, o quanto o evento foi transformador para mim, para realmente me direcionar para outros passos da minha vida. E quando eu encontrei Raíssa e lembrei da minha pessoa nessa época, né, e ver aonde a gente chegou hoje, eu Foi um trabalhando... reencontro para você mesma. Para mim né? mesma, Você né? fez uma referência de você mesma. Eu, como mulher, porque naquela época eu era uma menina, hoje com quase 36 anos, né? Vou fazer em dezembro. Então, profissional... Não fui eu que falei de idade, É. tá vendo? Não fui Eu eu. assumi. Eu adoro Eu essa altura diria ainda que era 35, não quase 36, mas tá ótimo. Estamos esperando os comentários embaixo agora. Mas não Não acredito. Por isso que ela falou. Sem o Botox Olha ainda. aí. Mas assim... Sem nenhum botox. Sem nenhum nada. Botox ainda. Mas a Raíssa profissional, já beirando os 36 anos, enfrentando as dificuldades do dia a dia, enfrentando
a ida ao supermercado com a feira, com os boletos, e ver Raíssa também, que era aquela menina hoje realizando o sonho dela de se tornar médica, falando sobre saúde, vivendo a saúde e falando sobre saúde com outras pessoas, né? Nós crescemos e muitas vezes a gente não consegue enxergar essa evolução. E que coisa maravilhosa esse encontro para que no mês da mulher a gente pudesse momento, olhar e Verdade. pensar, nossa, aos pouquinhos a gente vai ali vencendo, né? Trilhando os Verdade. nossos caminhos. Eu fiquei maravilhada, eu fiquei emocionada. Mas é impressionante como a gente valoriza ali a evolução de 3, 4 meses, né? A gente super valoriza, eu tenho que emagrecer 10 quilos, não sei o quê. E a gente esquece de valorizar 10 anos, né? Tipo, qual foi a evolução? Olhar para trás, assim, no retrovisor, qual era o sonho? Uma vez eu morava ali na rua, na mesma rua que Raíssa, e eu tava olhando assim da varanda, e olhando pro mar e falando, caramba, o menino lá de trás, 15 anos atrás, o menino sonhava com o que eu consegui hoje. E às vezes no dia a dia você não dá valor a isso. Né? Eu tenho um monte de sonho ainda, de coisa para, mas o sonho de lá de trás, ele tá se concretizando. A gente não E pode esquecer, É né? importante Jamais, a gente se parar você não pra fizer- Jamais, a gente relembrar, precisa né? saber. A gente precisa saber o que a gente trilhou, né? Porque a gente ainda é aquela criança que sonha, né? E às vezes o adulto quer matar aquela criança que sonha. E aí é quando você vem aí e não vê mais evolução, não vê mais... Por exemplo, você disse, eu tô com 36 anos, né? Tô com 36... Começou agora, né? Já tô ficando velho, cheguei com 40 anos, já tô ficando velho, já não... Não, tem gente que começa um curso com 40 anos, pô. Começa a fazer tudo. Um cara infartou com 50 e pouco e decidiu fazer um Ironman. Eu conheci um cara, ele já fez 2 Ironman depois do infarto. Então, tipo, não é tarde, né? Se você se lembrar daquilo que você foi, daquilo que você já conseguiu fazer, né, ao longo dos anos, você realmente enxerga que é capaz de fazer, sabe? Que pode ir além. É como né? se conhecer você hoje, Rafael, por exemplo, eu vou ter uma imagem de Rafael aqui no podcast, um cara bem sucedido, com a família, seguindo sua carreira, mas eu não conheço o Rafael, do menino Rafael que construiu para estar aqui. Exato. É o que eu costumo dizer, por exemplo, no meu Instagram. É fácil, às vezes, olhar para a Raíssa lá correndo tantos quilômetros. Sim. Fácil olhar algum vídeo, alguma coisa meu e achar que de alguma maneira foi fácil. Não. Só que quem vai lembrar de onde você veio é você mesmo. É você passa, por exemplo, eu até tenho um vídeo no Instagram que fala sobre isso. Para eu ter entrado na universidade e ter feito medicina, que era o que eu sempre quis, eu tive que passar por muita coisa antes. Eu não podia, por exemplo, entrar na universidade e simplesmente não trabalhar. Eu não tinha essa opção, eu tinha que trabalhar. Então, eu comecei trabalhando na integração. Eu não tenho vergonha disso. Eu trabalhei lá. O meu namorado, na época, chegou para mim e fez, olha, teve um anúncio no jornal e estão contratando vendedores para trabalhar na concessionária Fiore. E eu passo todos os dias na frente da Fiore. E é um lugar que me traz excelentes lembranças. Porque foi ali que eu passei anos vendendo carro. E depois de lá, fui trabalhar num banco. Depois de lá... E assim fui até o momento que eu tive a oportunidade de poder estudar e estar na universidade, estar no curso que eu quero. Porque, assim, se fosse para parar, para desistir, eu tinha inúmeros motivos. Nesse longo desses períodos aí de trabalho e tudo mais, teve perda da minha mãe, teve coisas que me afastaram completamente do meu objetivo, mas eu tinha um foco, eu queria ser médica. Então, em momento nenhum, eu achava que eu ia ser outra coisa. Eu sabia que ia ser médica. Agora ia ser no tempo certo. Sim, claro. Que cabeça, velho. Que cabeça, assim, né? De você ter esse objetivo muito traçado. Porque às vezes a gente tem um objetivo, mas você no dia a dia não desistir desse objetivo é difícil, às vezes, né? Quando as barreiras começam a acontecer. Você visualizar, Porque às vezes, provavelmente, quando você falava do seu sonho, né? Porque isso é um sonho, cursar medicina era um sonho. Algumas pessoas dizem, a vendedora de carro vai cursar medicina. Eu imagino o quanto você sofreu com isso. Só que você com a cabeça no lugar, né? Não, deixa. Né? Vai ser meu combustível para daqui a pouco. Vai ser meu combustível para daqui a pouco. Eu não sabia disso. Eu sabia que você tinha trabalhado no cursinho, que eu vi naquele Trabalhei vídeo. no cursinho também. Ainda teve esse. Porque você acabou de viralizar um vídeo falando da história de 4 amigas do rodízio, não é isso? Isso. Somos amigas de internato. A gente tem um grupo, que o internato ele se divide, né, a turma. Então, você fica em pequenos grupos. Esse é o meu grupo, são meninas que eu admiro profundamente. Cada uma tem uma história incrível. E a gente quis mostrar no vídeo, que inclusive não tinha objetivo nenhum de viralizar, nada. Eu editei o vídeo achando que eu estava fazendo um vídeo
enfim, para postar, ter alguma coisa para postar no dia. E eu tive essa ideia de contar a história de cada uma. Resumidamente, obviamente, né? Então, eu peguei cada um escreveu aquilo que achava mais importante de si mesma. E eu fiz esse vídeo, e lá no vídeo eu colocava, né, que eu sou filha de... Meus pais não tiveram oportunidade de frequentar a universidade, eles só trabalharam. Eu estudei em escola pública a vida inteira. No ensino médio eu fui bolsista, então eu tive a oportunidade de ter o ensino médio na escola particular. E hoje, é assim, eu vivo... Por conta do esporte? Não. Foi por esporte. Por esporte? Uhum. Jogava o quê? Handebol. Tá. E era engraçado, porque eu vim de uma escola chamada Argentina, certo? E quando eu mudei para a escola particular, aí, poxa, todo mundo me perguntava qual era a escola que eu estudava, né? Aí eu estudava antes na Argentina. Aí os meninos da escola não sabiam nem o que era isso, né? Aí de vez em quando, aí passou o tempo, daqui a pouco um menino chegou para mim e fez: tu estudava onde mesmo? Eu, na escola argentina. Ele: ah, é? Fala um pouquinho de espanhol para mim. Já imaginou todo mundo Aí falando com Raíssa, né? Buenos dias. Não é isso aí, não. Não é isso aí, não. Uma escola estadual. Então, assim... A Argentina é onde? Atrás do Liceu Paraibano. Sim. Aí, então, assim, esse vídeo foi para mostrar que cada uma tinha uma história. Não, uma veio, é de Brasília, mora longe da família, veio com 17 anos para cá. Você imagina, você com 17 anos morar sozinha. A outra teve todas as dificuldades que, por exemplo, na minha turma, você conta poucos que são negras. Então, assim, ela é uma mulher preta que venceu e está ali para se tornar médica. Então, assim, cada uma tinha as suas dificuldades e mostrando que, por mais que as histórias sejam diferentes, existe um objetivo em comum, que é alcançar a formatura, enfim, se tornar médica. Então, para ninguém se comparar, como você disse, você pode começar seu curso com 40 anos, você pode começar seu curso com 17. Você vai chegar no mesmo objetivo. Sim. E tem outro fio muito interessante do que Raíssa fala, e a gente sempre comenta sobre isso, sobre você ter exemplos reais para a sua vida, né? A gente vive um mundo de redes sociais, onde a gente procura aquele modelo de, seja profissional, seja físico, seja até emocional, de pessoas com uma rotina muito irreal que eu digo muito diferente da sua. E justamente o vídeo que Raíssa viraliza, são 4 meninas com rotinas totalmente atípicas, né? Não são aquelas rotinas perfeitas, são rotinas de muito esforço. E são as meninas em quem ela se inspirava para atingir o objetivo dela, né? Sim, e vice-versa, né? Entre as 4, todas se inspiravam, se admiravam e se inspiravam umas nas outras. E isso traz... É muito legal para a vida da gente, porque traz o sonho palpável, aquele sonho que dá para realizar, né? Não que o sonho seja... que a gente sempre diz, né? Que nenhum sonho é impossível, óbvio. Mas quando a gente passa a se inspirar em pessoas que têm uma rotina totalmente diferente da nossa, chega a ser frustrante. Porque como você vai atingir... distante demais. Como você vai atingir os objetivos daquela pessoa se você não consegue ter, de repente, tudo na mão, horários disponíveis, uma rede de pessoas que possam lhe auxiliar. Então, ter exemplos reais é algo que faz o sonho da gente se consolidar de forma muito mais rápida. Atrapalhando, né? O Instagram acaba, às vezes, motivando umas pessoas e com doses, outras. né? Você tem que saber filtrar muito bem. Totalmente. Né? E foi até uma preocupação de Larissa no Talks, né? Ela disse: Rafael, eu queria trazer gente... Eu sou uma grande entusiasta de pessoas palpáveis, próxima, justamente por isso. Eu sou uma pessoa... Eu consumo muito conteúdo, né? E isso daí, às vezes, dá uma pira na cabeça da pessoa, porque você chega assim... É muito fácil. Eu até citei o exemplo de Joel J. Ele acordar todos os dias às 5 da manhã para fazer uma live. Ele sabe que vai ter milhares de pessoas ali com ele. Né, acordar às 5 da manhã para fazer uma live. Serei eu sozinha. 2 pessoas ali. Exato, porque nem o pessoal de casa vai dormir, Larissa, vai dormir. Exato. Então, assim, quando a gente vê pessoas que, né, a gente, caramba, isso daí eu posso fazer também, né? Acredito que para a gente conquistar uma rotina saudável, ela é cheia de percalços, né? A gente tá num dia muito bem, no outro dia a gente quer acordar às 10 e lasque-se a academia às 6. Então, a gente tem que ter, de fato, muita determinação,
né? Às vezes as pessoas, elas, para adquirirem hábitos saudáveis, elas se apegam a algo que está acontecendo na vida. Então, acabei um relacionamento, preciso emagrecer para poder entrar em outro, né? Isso daí eu acho que não perdura, Não perdura. Né? Exato. E eu acho interessante porque as pessoas, de fato, comentam muito, caramba, Larissa, eu queria ter essa tua determinação, mas ninguém sabe o porquê eu comecei, né? Eu vivi muito tempo em função do meu pai. No fim de tudo, eu passei 4 meses dentro do hospital com ele. Então, quando ele faleceu, foi literalmente, sabe aquele meme, e agora? Né? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia viver por mim. Então, eu disse, caramba, assim não fica. Peguei um papel, anotei todos os horários. Nesse horário eu vou fazer isso, nesse horário eu vou fazer aquilo. Então, daquela forma, eu consegui conquistar hábitos. Ainda assim, às vezes eu caio, né? Mas está se tornando realmente uma coisa que está se fazendo presente na minha vida. Então, vou deixar mais pra frente, é porque eu falo demais. Não, pode falar. Mais pra frente. Acho que todo mundo fala demais aqui, né? Assim como eu fiz com as meninas da 2 vezes Doce, eu vou querer que vocês deixem também para as mulheres uma mensagem de que aquela força, né? Você consegue, não é porque eu acordo às 5 da manhã, já corro, já vou trabalhar depois, que eu comecei dessa forma. Garanto que você não começou assim, né? Então, é só aquela história mesmo. Você consegue. Organize-se, porque é tudo muito organização. Se você não for organizada, você não faz. Verdade. Né? E essa questão das dores, né? A internet ela não consegue enxergar isso, né? Você vê assim, por exemplo, Larissa falou, né? Teve essa questão do pai dela, enfim. E dali ela surgiu a rotina. E às vezes as pessoas vão dizer, sei lá, alguém pode chegar pra Larissa, cara, tu quer ser blogueira? Pra que isso? Não sei o quê. Mas por trás daquilo há um motivo totalmente, né, precioso pra ela, entende? Eu escutei uma frase uma vez que eu peguei pra mim. Vou dar os créditos depois, mas eu peguei pra mim, que é a rotina me salva de mim, né? Se não fosse a rotina, eu, com certeza, não estaria aqui hoje. Então, isso é fundamental. Mas é bem isso. Por exemplo, você vê Raíssa, né? Bota 5 horas da manhã, um masão, assim. Mora quase dentro do mar, né? Aí, se essa menina estudou isso... Patricinha, estudou escola pública aonde? Trabalhou, vendeu carro aonde? Né? Sabe? Então, assim... cada um tem suas dores, né? Eu sei que Rá também perdeu o pai. Então, tipo, tudo isso são dores da gente, sabe? Também passei por dificuldade financeira gigantesca. Então, também fui bolsista de ensino médio. Mas quem olha assim, porque... fácil, foi playboy, etc. Trabalho desde 18 anos, né? Então, assim, ninguém sabe a dor. Muitas das vezes a gente vê o resultado, né, da dor, só depois. Isso. Mas ninguém paga o preço, exatamente. Né? Imagina quanto tempo tu não estudou de madrugada. Né? Quantas vezes te zombaram do teu sonho e tu foi lá pra dentro do quarto chorar com raiva. Eu sei que isso acontece, sabe? Mas é muito importante a gente... tá perto de pessoas que tá no caminho certo. Ponto. Larissa mesmo, velho, eu vi um potencial gigante em Larissa que ela não acreditava, né? E eu fazia, Larissa, tá na hora. Larissa, vamos, o que é que tá faltando, né? Tipo, tu precisa dar esse passo. E ela, não, calma. E para você ver como todo mundo tem algo a ensinar, né? Acrescentar na sua vida. Eu tive um momento com Larissa, naquela fragilidade de Larissa, da vergonha dela de falar em público, de falar sobre a vida dela. Da palestra dela no Talks. E eu lá no Talks. E eu na minha cadeirinha ali, nossa, ela passa pelas mesmas inseguranças que eu. Não em relação não em relação a falar em público necessariamente, porque eu sou exibida, né? Eu sou mostrada. É aquela síndrome da árvore de Natal. Mostrada. Mas sobre ir além dos passos dela, né? Ela falava muito sobre isso na palestra dela. Esse passo é tão grande para mim, como é que eu vou fazer isso? E eu posso fazer isso? E as pessoas incentivavam ela e ela não enxergava esse alto potencial. E lá no meu cantinho eu fazia, meu Deus, todo mundo fala a mesma coisa para mim também. Onde é que eu tô parada aqui? Eu precisava... Quando terminou a palestra dela, eu fui abraçar Larissa e eu disse exatamente isso. Você precisava falar. Nós precisamos falar sobre fragilidades também. Porque as minhas fragilidades muitas vezes inspiram até mais do que as minhas vitórias. Né? Tem alguém com medo ali naquele cantinho, tá só esperando saber que tem alguém com medo também. Exatamente. Foi sendo fraco que eu fui forte. Exatamente. Né? Isso aí e outra coisa, isso é a vida real. E a vida real é o que motiva as pessoas, né? Assim, por exemplo, Larissa, na fragilidade dela daquele momento, gerou empatia contigo ali.
e despertou em você pô, eu preciso também caminhar, né? Às vezes a pessoa não se enxerga realmente, e aí N fatores psicológicos, fatores de história, comportamental e etc. Você não se enxerga, e é muito importante que as pessoas venham para você, né? Então, tipo, eu deixo aqui até assim, você tem um amigo que tem um potencial que ele não consegue enxergar, seja o incentivador desse cara. Fale, né? Tira esse cara. Né? Quando o cara fizer uma coisa boa, elogia essa pessoa, essa mulher. Vai, consegue. Porque às vezes é muito difícil da pessoa se enxergar, porque você tá num arcabouço ali, numa coisa que lhe deixa preso às suas crenças, né? Às suas limitações, né? Isso trazendo para a nossa vida, tipo, de hábito saudável, de exercício físico, a gente vê muito isso, por exemplo, nas críticas. É muito fácil eu assistir uma story de Raíssa e pensar, nossa, mas essa menina corre de top. Ela não podia correr de blusa, não. É engraçado, ela poderia correr de blusa. Acho que seria mais confortável. Sempre vai existir alguém que vai olhar para a Larissa e vai dizer, Larissa, eu acho exagero você acordar todo dia esse horário. É um exagero, você não precisa, você vai começar a trabalhar de 10. Enfim, alguém vai criticar. Só que essa pessoa que vai criticar, ela não está fazendo mais do que você, definitivamente. De forma alguma. Ela nunca está fazendo mais que você. Não. E a outra coisa que eu sempre trago para mim a pessoa que está criticando o meu corpo, por exemplo, ela tem o corpo que eu quero ter. Se não tiver... Tchau. Não me importa a opinião, entendeu? Verdade. Agora, você pode reparar, por exemplo, quando você começa a usar o Instagram, como a Raíssa falou, a pessoa que vai te criticar, Larissa, ela não usa o Instagram. Porque se tem alguém que tem 100 mil seguidores, ela vai olhar e vai dizer assim, blogueirinha não. Ela vai dizer, eita, começou, já foi assim também. É difícil no início. Você fez uma postagem relacionada a isso, ou foi um stories, não foi? De quê? Relacionado a exatamente isso, que nunca quem lhe critica... foi falando sobre valer a pena ou não. Eu vi, não foi stories não, foi stalkeei o outro podcast que você fez. Falando, quem passou pra medicina sempre disse, valeu a pena. Valeu a pena. A pessoa que diz, assim, será que o sonho é pra tu? É que a pessoa não passou pelo processo, sabe? Então é muito disso mesmo. Tipo, a pessoa que tá lá, que o Instagram deu resultado na vida dela, por algum motivo, ela nunca vai dizer, Larissa, que é isso? Não, que blogueirinha, tá postando tanto, pra que tá postando tanto, Larissa? Não. Exatamente. Quem vai fazer isso é quem tá fazendo nada ou menos. Sempre. Ou a pior, aquela que desistiu. Você quer conversar com uma pessoa que lhe coloca para baixo, é a pessoa que desistiu. Porque existe esse tipo de pessoa. Né? É a pior. Porque essa pessoa... Ela quer que você desista com ela, né? Ela quer ficar no Você parou de correr, então vai dizer, olha, foi a melhor coisa que eu fiz foi parar de correr. É a pessoa que te arrasta, entendeu? É a que te arrasta lá pro fundo. E para você sair desse buraco, minha gente, não tem motivação nenhuma que te tire dali. A pessoa que desiste, e é melhor pior pessoa para você ter se afastar dessas pessoas, né? Exatamente. O filtro é filtrar essas relações humanas, porque tem coisas, por exemplo, que eu não converso com todas as pessoas. Assuntos que eu não converso. Porque eu sei que se eu for conversar com Raíssa vai ter outra mentalidade que não vai me agregar, digamos assim. Sim. E não faz sentido. Então tem amigos meus que é amigo pra gente, sei lá, tomar cerveja, né? Mas eu não falo de negócios com ele. Porque eu sei que ali não vai, né? Não, pra que é isso, meu irmão? Ou senão assim, meu irmão, esse bicho trabalha com sua gota e aí tá falando isso, não sei o quê. Não, vamos aqui como brincar. Aquele segredinho, não é? Nunca conte que você está fazendo dieta. Porque sempre vai ter alguém aqui que vai dizer, que exagero. Por que você está fazendo dieta? Você já é magra, come isso, não sei o que. Você não precisa contar. Você fala, não, hoje eu não quero. Meu professor de jiu-jitsu, ele fala, bicho, a gente não tem que estar de dieta, véio. Isso é minha alimentação, não existe, não é dieta, é minha comida. É como a Raíssa falou hoje de manhã, meu plano, é um plano alimentar, não é minha dieta. É porque você bota na cabeça que é uma dieta, você tem que mudar, velho. Porque senão vai ser uma coisa muito ali. É como a motivação de separou e vou ir pra academia. É uma coisa muito pontual, né? Então você não vai manter pra você, entendeu? Imagina então, quantas vezes você vai terminar um relacionamento até até chegar no shape. Até chegar no shape. É melhor uma outra motivação. É muita gente sofrida, né? Aí você vai, aí acaba, e o psicológico não tá bem. Aí, é por isso que toda amiga minha que chega pra mim e faz, um conselho que tu daria pra mim, assim, que eu vou começar agora, me diz um conselho. Eu tomo o quê? Eu faço o quê? Vergonha na cara. Aí eu fiz, amiga, o conselho que eu posso dar você, não comece querendo treinar 7 dias na semana, fazendo uma dieta restritiva, uma dieta low carb. Não. Comece fazendo 3 vezes na semana.
Faça isso por 4 semanas. Aí depois você aumenta um dia. Eu vou fazer 4 vezes na semana exercício físico. Porque se você quiser começar abraçando o mundo, cortando, fazendo uma dieta que você nunca fez na vida. Você está há 10 anos fazendo uma dieta. Fugindo totalmente da sua rotina. Isso não vai ser duradouro. Você não vai ter adesão nenhuma a esse plano. Exato. É um plano fadado a dar errado. É doloroso pra você. Tipo, você tá com baixo carboidrato, você tá irritado, mas você tem que passar. Quando é que você vai ter esse nível de consciência? Quando você já tiver uma dieta, já faz muito tempo que tá ali, etc, etc. Vou fazer isso aqui por isso aqui, entendeu? Por exemplo, corrida, né? Você vai, aí corre 1 quilômetro. Aí eu quero correr 5. Não, calma. Corre 1,5, pô. Aumenta o pace, vai lá, devagarzinho. Você vai fazendo um plano, etc, etc. Tem a planilha, né? Enfim, você vai fazendo. Eu costumo dizer que eu fico cansado com 1 quilômetro, é o mesmo cansaço que eu tô com 5. Então eu já boto no automático e vou. Boto no automático e vou. Apesar de que agora não é muito. Tirei uma parte do menisco, agora não é muito recomendado eu correr. Mas enfim, eu vejo o cansaço da corrida assim. Mas o cara que quer correr, amanhã eu vou correr uma maratona com um mês, não vai, velho. Aí você vai desmotivar e vai parar na segunda semana. Exatamente. Porque não vai correr. E não entendeu? volta mais. E outra, o que te faz feliz? O que vai te preencher? Né? Porque às vezes a gente fica se comparando muito com as outras pessoas. Então, imagina eu numa academia bem franguinha, vendo Raíssa lá com as anilhas dela, no agachamento dela, aquela amplitude total. De top. De top. Hoje eu disse assim que eu cheguei aqui, né? Eu disse, ainda bem que hoje foi o dia do meu treino de fortalecimento. E eu disse ao meu treinador, beijo, Leandro, bota mais 10 agachamentos aí, que a bunda que vai conversar comigo é uma coisa... Então, imagina eu chegando na academia... Eu sabendo que o meu corpo, que a minha rotina, que nada em mim é preparado para aquilo, ficar olhando o treino de Raíssa e pensar, poxa, eu não faço aquilo. Será que um dia eu vou fazer aquilo? Vou para casa desmotivada porque eu não treinei igual, sabendo que minha rotina é totalmente diferente, minha alimentação é totalmente diferente, eu faço um esporte altamente diferente, né, que exige outra parte da minha musculatura, da minha... E você fica se comparando com as pessoas e sabe onde você vai chegar? A lugar nenhum. A desistência. Porque era exatamente o que a gente falava no início. Você não percebe a sua evolução, o quanto isso está fazendo bem para você. Porque você está sempre querendo o bem do outro. Né? Que o seu bem seja o bem do outro. Exato. E são objetivos totalmente distintos, né? Tipo, se Raíssa for correr 42 km, tenho certeza absoluta que ela não corre. Né? Então, tipo, são objetivos diferentes, são músculos diferentes, é uma noção de corpo diferente. Então, é tudo diferente, os objetivos, né? Mas, vou puxar. Já fez maratona? Não. Corre mesmo? Fiz e fiz três provas de 3 formas diferentes. Eu fiz a primeira para uma realização pessoal no momento. E eu não costumo falar muito disso ainda, porque é algo que eu ainda estou tentando compreender. Em mim, né? Ainda estou aprendendo sobre isso. Num momento de crises de ansiedade fortíssimas, né? Eu quis desistir da minha primeira maratona 15 dias antes. Né? 15 dias antes eu ia correr e corria, sei lá, 3 metros e começava a chorar. E para eu explicar isso às pessoas que estavam ao meu redor, né? Minha família precisava me apoiar naquele momento, minha família também não entendia o que estava acontecendo. Raíssa, mas você tem tudo, é exatamente isso. Eu tenho tudo, e por que eu tô assim? Né? Por que esse buraco? Porque eu não consigo. Eu não tenho direito, né? Eu não tenho direito de estar assim, é muito difícil. Então, fiz a primeira para uma cura pessoal. Eu acho que a corrida sempre foi aquela cordinha que me segurava ali quando eu estava querendo cair, né? A segunda eu fiz realmente para tempo, então eu treinei para aquilo ali. Eu tinha Quanto tempo? Eu tinha uma meta de fazer um sub-4, né? Então, eu fiz 3,50, acho que 3,54, 3,55. 4 horas correndo. Foi. Haja saúde. Que, gente, isso aí, pra mim, foi uma coisa, assim, absurda. E eu fiz esse tempo correndo, assim, feliz, sorrindo. E eu sei que eu não dei mais porque eu fiquei insegura. Eu pensava o tempo todo, nossa, mas eu já tô aqui arrasando. Pra que eu vou dar mais, gente? Vou quebrar lá na frente, né? Quebrar que é... E a terceira eu fiz depois que eu tive Covid, logo depois do Covid, e eu fiz sem querer querendo, porque eu fiz a primeira
E a terceira aqui em João Pessoa. Eu tenho muito amor por correr aqui em João Pessoa e a gente tem hoje a Maratona Internacional daqui. E esse evento, para mim, é tudo para mim relacionado ao esporte, porque foi onde eu corri minha primeira maratona e eu corri vendo as pessoas que eu via treinar todos os dias. Então, isso para mim foi emocionalmente muito importante. E eu corri a terceira aqui porque eu tive 2 amigas, né, que é Gabi e Alice. A Alice ia fazer a primeira maratona dela aqui, Gabi ia fazer a segunda. E na minha cabeça, eu cheguei lá e ia correr os 21 quilômetros, que as meninas correm demais, né? Ia correr os 21 quilômetros para cruzar por elas. Aí, quando eu terminei os 21 quilômetros, eu disse, eu tô aqui, eu vou terminar, né, minha gente? É logo ali, eu só tenho que voltar. E o pulmão, ó, pós-Covid, né? Pós-Covid, que eu tive um enrijecimento, eu acho que isso talvez explique isso melhor, dos alvéolos, né? Eu não conseguia. E, de repente, quando eu vi, eu tava... Mas tá chegando. O centro de convenções é logo ali. Então, você não para em momento nenhum, corre essas 3, 4 horas, né? Não tem uma caminhada no meio? Não, o ideal é que você não pare, né? Você se prepara para não parar. Mas, por exemplo, essa terceira eu parei várias vezes. Eu parava e abraçava as pessoas no meio do caminho. Massa! Política, pedindo voto. Nossa! Prefeito passou correndo. Eu, prefeito! Era assim, entendeu? Foi bem legal. Então, foram 3 momentos muito diferentes. Eu me dou esse direito hoje na corrida de viver a experiência como corredora de vários ângulos, né? Eu tenho aquele momento, nesse momento agora eu não estou em ciclo nenhum. Eu tô num momento de tentar voltar ao ritmo da coisa. Então, a alimentação está diferente, o treino está diferente. Já tive esse momento dessa coisa mais festiva, né? De que já tive de alcançar os meus objetivos, porque você sabe, Raíssa, como eu costumo dizer, pseudo-atleta, né? Pseudo-atleta, né? Da corrida da vida real. A gente tem os nossos objetivos. Porque a gente estaria no esporte se não fosse para atingir alguma coisa, né? Claro. Verdade. Então, assim, passei por essas 3 fases. Rapaz, eu tenho inveja dos pratos de comida de Raíssa comia muito mais não que eu quando tava em competição, velho. É 1 quilo, Gente, 1 quilo É muita comida. não cabe no prato, pô. Não cabe no prato, o negócio que ela come. Eu também ficava Como é que é isso, não? muito. Meu Deus do Eu aqui céu. comia uma omeletinha de 2 ovos. Eu tenho uma relação com a comida muito engraçada, porque eu passei por várias fases. Nessa fase de modelo, eu não tinha aquela estrutura física. Às vezes a gente diz, Raíssa é muito... As pessoas dizem, né? Raíssa é muito magra, mas eu não era magra para aquilo. Então, eu sofria, minha gente. E eu não tinha noção. Não era magra o suficiente. Eu morava no interior, eu morava em Santa Luzia, na época que eu comecei, e eu não frequentava academia, eu não sabia o que era um nutricionista, então eu sozinha... Só passava fome. Parava de comer. Eu fazia uma sopinha de legumes que, carinhosamente, no meu primeiro concurso de modelo, apelidaram de água de pia. Meu Jesus! Era porque nessa fase eu decidi que eu ia ser vegetariana, porque vegetal emagrecia. Meu Deus. Então, eu lembro o primeiro dia que eu comi um rabanete, eu odiei, mas eu achava chique. Porque eu era vegetariana, eu ia comer um rabanete, né? Então, assim, eu vi as pessoas comendo, eu nunca tive o distúrbio alimentar, mas eu vi as pessoas comendo e eu dizia, eu não posso comer isso, porque eu vou engordar. Caramba. Então, isso foi massacrante para mim durante muito tempo, essa cobrança. Né? Então, até eu conhecer o esporte e ter essa libertação, passar por um acompanhamento nutricional, que é muito importante. Eu acho que a Raíssa pode até falar melhor disso, porque hoje ela tem isso bem regrado na vida dela. Inclusive, você falou da morte do seu pai, né? Sobre... dessas fases que a gente passa na nossa vida e fazem a gente emagrecer. Eu fui o contrário. Meu pai faleceu, eu tomava McDonald's no café da manhã. Então, eu descobri que eu descontava na comida o meu estresse, a minha ansiedade. Eu acho que talvez tenha sido o primeiro episódio de
não é transtorno alimentar, como eu disse, mas da fuga na comida, né? Eu comia compulsivamente. E a gente vê muito isso, mesmo, né? Que tem um descontrole e tem o transtorno. O descontrole. É quando você está descontrolado. O transtorno não, já é aquela pessoa que começa com as características de comer escondido, come 2 vezes mesmo não estando com fome. Aí eu comia e já deixava transtorno. todo mundo ver mesmo. Estou comendo, me ajudem, me Você ajudem, eu tinha estou que comendo. descontar realmente alguma coisa. Exatamente. E você escolheu a comida. Então, até conhecer o esporte, Raíssa disse que fez esporte desde muito nova. Eu não tive essa relação com esporte. Eu sempre fui pensando, talvez a dança. Eu sempre dancei desde pequena, né? Mas eu não tinha uma atividade esportiva. Eu tenho uma prima minha que era o nosso referencial esportivo da família inteira, que depois eu descobri que é sua amiga Minha também, amiga. Germana. Ficou muito feliz quando soube que a gente ia estar aqui. E Germana sempre foi aquela criança que jogava bola desde cedo. E a gente achava aquilo um absurdo. Por que a Germana joga bola? Ninguém está jogando bola, só Germana. Então, assim, hoje a gente olha e vê o quanto foi importante na formação dela como mulher ter o esporte desde cedo. Na formação de Raíssa, ter o esporte desde cedo, a disciplina. Base, é muito base. Mas eu acho que hoje a gente mesmo. vive em um mundo que a gente já tem a capacidade de passar isso para os nossos filhos. Maria Cecília É uma minha vai ser gente. atleta, certeza. Ela só vai ter que não escolher o tem como, esporte. né? Então, Todo acho que sábado eu hoje tô a lá gente- botando ela na piscina e digo, é rumo à Olimpíada. Que Me a diz intenção uma é coisa. essa. Pronto, há, sei lá, 20 anos atrás, você imaginava uma mulher como Larissa chegando num box de crossfit, pegando uma anilha de... Não, Gente, era um absurdo. Tem. Pronto, eu faço Você era jiu-jitsu. pré-julgada. Mas tu Você faz não desde tem. criança? Não. Eu comecei jiu-jitsu já velho. Sou faixa roxa de jiu-jitsu, mas você não. Por exemplo, quando eu comecei já tinha algumas mulheres, mas agora é muito mais fácil ter mulher. Sim. Mas imagine 20 anos atrás numa academia de jiu-jitsu, velho. Uma mulher treinando o braço, minha Não gente. tinha, não era. E assim, você pega, por exemplo, a relação hoje no tatame é totalmente diferente. Por exemplo, tem academias e academias. Uma academia que eu faço parte, por exemplo. Ninguém pode treinar sem malha ou camisa por dentro do kimono. Porque é um ambiente familiar. Sim. Pode ir meu filho, pode minha filha, pode minha esposa, pode estar treinando com a mulher. Então, assim, higiene, né? Bacana. A questão de higiene, por exemplo, não pisa descalço fora e pisa aqui de volta do tatame, porque tu tá botando a cara no tatame. Lava o kimono todo dia. Bicho, antigamente no jiu-jitsu você não lavava, que era pra finalizar o outro com cheiro. Assim, tipo, o cara ficar incomodado com cheiro. Então os caras faziam o quê? O cara chegava pingando, porque não tem kimono que não sabe pingando no treino. Colocava no sol, aí ficava duro, né? Ficava uma lixa. Aí você ia no outro dia eu tava treinando. Achando o máximo. É absurdo, né? E aí era frieira, Tem que ter micose. muito e era amor ao absurdo. esporte. Não. Não, é muito amor. Então, assim, é evolução. Mas, voltando, o esporte pra mim é disciplina, é base, é respeito, é saúde. Você tá, um esporte coletivo, individual, não importa, mas você tá ali com a relação. Outra coisa, você tá com um treinador junto de você. Você acaba, por exemplo, você tá no jiu-jitsu, tá apanhando todo mundo, normal. Apanha. Caramba, eu vou ter que treinar uma forcinha aqui pra poder ver se eu faço mais força ali. Vou ter que comer um pouquinho melhor. Então, tipo, os hábitos, eles vêm, né, agregando, né? Nunca acontece de um só, entendeu? E o treinador tá ali, como você mesmo disse, o treinador tá acreditando em Rafael. Vai lá, Rafael, você agora vai lutar com fulano de tal. Se o seu treinador tá acreditando em você, você precisa acreditar também. Isso. Por exemplo, eu tenho o meu treinador, né, Fernandinho? E assim, ele é um treinador que, às vezes, ele monta uma barra com uma quantidade de peso e na mesma hora ele faz, você faz. Aí na minha mente, caramba, eu não faço. Eu não faço. Ele, você faz. Então, se ele falou que eu vou fazer, eu vou tentar fazer. Pode nem levantar, mas eu vou lá tentar fazer. E isso traz muito do esporte na infância. Isso. Eu fiz ginástica olímpica a infância inteira. Então, assim, era um esporte de extrema disciplina. Eu treinava todos os dias. Eu treinava, fazia treino de força, treino só para fortalecimento do abdômen. Então, assim, era sério. E eu só me afastei porque meu pai, ele era muito... prendia muita gente, sabe? Então, até para competir em alguma coisa, ele dizia, não vai competir aqui em casa. Aí você... não dá, né? E olha que coisa interessante, quando a gente falou no início sobre Raíssa ter passado por várias situações e não ter desistido do sonho dela, a disciplina que ela traz desde cedo. Esporte, Que hoje eu enxergo. Fundamental. Eu descobri o esporte, assim como Larissa, eu descobri o esporte mais velho. Eu caí de cabeça no esporte agora na pandemia. Então, eu trouxe o esporte para a minha vida na pandemia e hoje eu fico pensando, nossa,
Se eu tivesse essa determinação agora de passar por um ciclo... Porque o difícil não é correr a maratona, não. É verdade. Não é. O difícil é até você chegar lá. Sim. Entendeu? É o quanto processo, você cresce no ciclo e o quanto você aprende sobre insistência, sobre não desistir. Vai ter o dia que você vai, ter um treinão e vai ter o dia que você tá um lixo. Não anda. E como é que não anda? O negócio tudo Jesus. pesa, a idade quando chega. você passa por isso, quando você passa pela maratona, que você conseguiu, que você passou por esse momento que era o que todo mundo acha que é o mais difícil e você sabe que não foi. Quando você passa, você faz, caramba, eu enfrento qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, porque eu tô preparada. Esse ano tem uma meta de saúde. Eu sempre faço metas pessoais, né? Meta de finanças, meta de profissionais, etc. E de saúde também. Aprendi isso no Talks. Já foi número de treinos, treinar 200 treinos no ano, etc. Enfim. Mas esse ano foi em percentual de gordura. Eu botei pesado a minha meta, sabe? Só que eu tinha um problema para resolver primeiro, que era meu joelho, que eu tava com alça de balde. Então eu precisava cortar um pedaço do menisco para ele voltar a funcionar normalmente. Já perdi 2 meses do ano com isso. Tive que fazer, tive que voltar. Então, assim, mas minha cabeça estava focada. Eu precisava passar. Se eu não fizesse cirurgia, eu não ia chegar no objetivo. Então, vai pra faca. Foi pra fisioterapia. Se eu não for pra fisioterapia dolorosa, pior, né? Emanuel me botou em menos de 2 meses de volta pro esporte, né? Caramba. Emanuel é um absurdo, um fisioterapeuta assim. Aires, fora Conheço. Emanuel Aires. Absurdo mesmo. Faixa preta de jiu-jitsu também, sabia o que é que eu queria. Tô pau. Eu entrei no primeiro dia lá no coisa, não teve negócio de choquinho, etc. Não. Pau foi extensora, agachamento, etc. Botou o músculo profissional. Enfim, precisava passar, doloroso pra caramba. Ele faz uma liberação miofacial lá, que é batendo mesmo. Ele bate com uma máquina assim, depois passa um rolo em você. Eu fiz uma vez. É uma tortura, bicho. É uma tortura. É uma tortura. Isso é o delírio do corredor. Todo corredor adora uma liberação. É uma tortura mesmo lá em Emanuel. Mas eu precisava passar por aquilo e agora eu consegui voltar. Então, tipo, eu voltei pra bicicleta depois de um tempão. Eu fiz vários trechos, acho que foi quinta-feira que eu até cruzei contigo. Vários trechos com o meu melhor tempo. E fazia 3 meses que eu tava parado. Porque meu objetivo bicho, no final do ano eu preciso daquilo. Aí liguei pra Renan. Em dezembro eu tinha voltado pro nutricionista. E aí tinha perdido um percentual de gordura assim que Renan achou que eu tava até roubando. Mas voltei pra marcar aí pra Renan já pra agora, essa semana. Já o personal pra passar um treino. Então, tipo, meu objetivo tá lá. Eu sei que no final do ano, se eu não chegar no meu objetivo, eu vou estar uma bosta. Então, assim, a cabeça de quem traça planos tem que ser essa. É como você disse, pra mim a minha maratona é chegar nesse resultado. Então, tipo, não é chegar lá no último dia, querer fechar a boca, passar fome 15 dias, não vai. Exato. Eu quero preparar, até porque, tipo, o objetivo não é estética, o objetivo é saúde. Né? Meu avô faleceu com AVC, meu pai teve um AVC com menos de 60 anos. Né? Meu pai, inclusive, semana passada teve um episódio de infarto, graças a Deus correu rápido pro hospital e tá bem. Mas eu tenho um histórico familiar que não é muito favorável. Então eu não posso ser o próximo da linhagem, eu não quero essa herança. A gente já treina, tem a gente exemplos, né? treina e se alimenta isso. bem para evitar usar o plano de Isso. saúde. Né? Exatamente. Exatamente. Isso aí é investimento de saúde. Isso aí não é investimento estética, é total saúde. Então, se a gente tem que mudar essa chave, né? Por exemplo, e eu acho bom hábitos que ficam, né? Porque às vezes você faz dieta, se você for com a cabeça de dieta, você vai tirar aquilo naquele momento e depois volta tudo ao normal. Mas, por exemplo, da última vez que eu fiz com o Renan o plano, café do açúcar. Bom, açúcar do café. Pô, bicho, eu tomava... Primeiro que eu tomo uma garrafa de manhã ou de noite, praticamente, a gente tomava lá em casa. Eu também. E era açúcar pra caramba. E eu depois... É ilógico você pegar um negócio que não tem açúcar e botar açúcar. É ilógico, velho. É tipo, é anormal, é contra a natureza. Tem Nunca pensei por esse lado. É contra-intuitivo, Não, tem uma pô. frase que diz que você que toma café com açúcar, você não gosta do café. Você gosta do verdade. açúcar. Do doce. Você é Exatamente. viciado no açúcar. Então, tipo, em 30 dias eu tava ali, eu não tomo mais café com açúcar. E não me faz falta. E eu tomo café do mesmo jeito. Então, ou seja, eu gosto de... Mas isso é uma mudança que veio pra ficar. Então, a gente tem que procurar coisas assim. E já entrando nesse ponto, a gente falou de bastante coisa aqui. A gente falou tanto de saúde física, mas falou de saúde mental, né? Falou de momentos, etc. Mas eu queria escutar de vocês também, assim, tipo... Uma coisa fundamental que você vê para um hábito saudável, fundamental. Por exemplo, para mim... Eu não tinha o hábito, foi outra coisa que Renan também trouxe pra mim, que ele me botou como meta. Eu tô falando só... Renan, no arroba da próxima vez, viu? Arroba Renan Queiroga aí, por favor, da próxima vez já. Mas, enfim, água.
Eu não tomava água. Tipo, quando eu chegava, eu lembrava... Renato tomou água, assim, caramba, não tomei nem hoje, né? Eu vou tomar, mas meio que forçado. Minha esposa, ela toma bastante água, né? Então, foi uma coisa que ele botou, né, bicho? Pelo menos 1 litro até meio-dia, pelo menos 1 litro de noite, 1 litro até 6 horas da noite, 1 litro. Então, eu sempre tô com a garrafa pra tomar água. Sempre tô tomando água. Então, pra mim, um hábito saudável, assim, que é fundamental, que parece besta, mas o óbvio precisa ser dito, é tomar água. Né? Pra mim é um hábito balizar. Mas eu queria escutar de vocês, assim, um hábito que você vê, não, esse aqui tem que ter. Pra mim é dormir. Dormir bem. É o pior pra mim. Olha, é o que eu o meu celular... também. Olha, mas, assim, o meu celular das 7h30... Se você estiver morrendo, eu sinto muito. Amigos aí já saibam. Tô no velório do outro dia. Ninguém morre depois de 7h30 da noite. Procurem outro amigo, de verdade. 7h30 o meu celular, ele entra no modo soneca. Ninguém me acha. Cara. E pra mim, isso é muito... Tanto que um dia desses, os meninos disseram assim, vamos reunião fazer uma 8 horas. reunião às 9 da noite. Larissa, Gente, me desculpem, mas pra mim isso é falta. inegociável. Eu não vou. É o sono. Eu não vou. É o sono. Porque o quê? Eu tenho uma rotina já de passar a madrugada no fim de semana trabalhando, né? E aí as pessoas dizem assim, mas você já passa a madrugada acordada no fim de semana, qual a diferença que vai fazer durante a semana? É justamente isso. Tentar ajustar isso, Tentar ajustar, exato. E se você for olhar, né, muitas pessoas dizem que é fundamental para a reconstrução, não vou nem falar para não me atrever e dizer coisa errada, mas para muscular tudo isso, né? É um momento que o seu cérebro vai descansar. Lavar isso, também, né? Exatamente. Tem uma lavagem. Se você não tem... olha, quer conversar com uma pessoa triste, é uma pessoa que tem insônia. Porque é uma coisa dificílima de tratar. E até ela entender que a atividade física vai colaborar ali e tudo mais, porque a gente sabe que a insônia tem uma relação direta com a atividade física. Se você faz atividade física, você diminui a chance de você desenvolver uma insônia assim, muito. E é um momento que o seu cérebro vai dizer assim, vou parar, vou armazenar o quê? Eu preciso mandar o quê para onde? Organizar a casa, né? Ele vai ali. Organizar a casa. Se você não dormiu bem, você não tem um dia bom no outro dia. Das 9 horas eu já estou dormindo. Eu assisti um podcast que falava muito sobre isso, que é um momento, o sono REMS, né? Que aí vai limpar seu cérebro, não sei o quê. E eu falava uma frase que eu parei de falar, porque o nosso cérebro é burro, né? Quando eu digo que ele é burro, é porque ele armazena aquilo que você bota. Você bota pra ele. Se eu disser, eu não vou conseguir chegar no objetivo que eu tenho, eu não vou conseguir, ele vai armazenar essa informação. Não vai chegar, não ele é burro. Então eu falava uma frase que era assim, eu não gosto de dormir. Porque eu acho dormir perda de tempo. Eu sempre tive isso, porque eu sou um cara muito ativo, dinâmico. Bicho, se eu dormir, tipo, eu gosto de acordar de 5 horas da manhã, o dia já começou. Se eu dormir até meia-noite resolvendo coisa, pô, caramba, que diazão grandão. Aí eu comecei a parar de falar isso. Eu tô rindo aqui porque dentro, é a mesma coisa. Não, mais ou menos, porque ele disse que o cérebro dele é burro, não é? Porque achava isso. O meu é o iludido. Que dorme. O meu, acabei de constatar, é o iludido, que dorme aquelas 3, 4 horas e acorda se achando o máximo. Não, foi eu pouco. Eu também achava isso. Olha a ilusão. Foi pouco tempo, mas esse pouco tempo eu dormi tão bem. Tá eu não levantei pra ir ao banheiro, toda exposta, ainda corri hoje. Quando chega depois de 7 horas da noite... Tá ressacado. Gente. Ressaca. A sensação de ressaca. Eu ouvi uma vez, só para finalizar, né? É inegociável, é o sono. Mas uma vez, e eu achei muito interessante isso, que tem muita gente que diz assim, mas eu sou uma pessoa noturna. E aí eu não sei onde foi, mas assim, a pessoa dando esse exemplo, né? Não, porque tem gente que diz que você é uma pessoa noturna. Você enxerga no escuro? Ninguém enxerga. Então, meu amor, você não é uma pessoa pra noite. Você não é uma pessoa, noturno. Sinto dizer. Você não é um estrelinha. Existe o ciclo circadiano, que às vezes é diferente de algumas pessoas, mas é uma parcela da população tão pequena, raríssima, que às vezes o cara diz, não, é porque eu sou assim, de madrugada funciona melhor. Eu acho que se você reorganizar, ele vai... Não funciona. Inclusive, o meu livro próximo do mês é sobre sono. Pra mim, eu tenho uma paixão para estudar sobre isso, né? Porque realmente, quando você... O processo de cortisol, ele acontece com a luz, né? Vai envelhecer bem menos, assim, porque ela tá valorizando o sono dele, entendeu? Pois é. Então, aí você vê o cara que não gosta de dormir aqui, careca. Daqui a pouco o pessoal tá, Larissa, qual é o segredo da sua pele? Eu durmo. Eu durmo, meu amor. Negociável. Mas eu também... sinto dizer que você não precisa gastar dinheiro, rios de dinheiro com suplementos. Mas também tem que ver o excesso. O excesso também não é benéfico, né? Passando de 8 horas também não é benéfico. Não, eu durmo às 9, mas às 5 eu tô acordando. É aquela coisa, a gente fala sobre dormir, não sobre hibernar. Não sobre hibernar. Exatamente. Mas eu falo que eu tentei tirar isso da minha cabeça, porque senão eu ia achar que a produtividade, ela tá em horas trabalhadas. E não é. É verdade. Em quantidade de horas acordadas. E não é. A produtividade é o momento que você tem de hora líquida.
Às vezes eu tô aqui conversando com vocês e eu não tô aqui. Ou às vezes eu vou resolver um problema e eu consigo resolver esse problema em 2 horas. E se eu tivesse bem 100% aqui, eu resolvi em meia hora, talvez. Então, até o seu cérebro não funciona normal. Eu vi até um cara, uma vez, um podcast falando sobre jejum, né? O quanto o jejum alongado mesmo, faz com que você fique mais presente, mais socado. A sua cabeça funciona melhor. É ruim pra caramba. A barriga parece que fica chamando o cara, né? Mas lidar isso, você tipo, pensa mais rápido, você vê mais rápido, você né? fica muito mais ágil. Bem acompanhado. Bem acompanhado. Que a gente que faz, não, que agora é moda, como né? tu faz ontem, eu vou fazer o jejum hoje. Eu fico sem comer até tal hora, e ali eu bebo meu suco de limão e tal. Aí quando esse cara era um aí médico. Vai quebrar o jejum. Não sabe como quebrar, e quebra tudo errado. Exato. Era um médico que falava sobre isso e ele falava, né? Porque todo mundo me pergunta, isso quebra jejum? Não, a sua cabeça não tem que estar nesse se quebra ou não jejum. Tem que ser assim. Você está pleno naquele momento, você está bem naquele momento, você fez o planejamento para viver aquele momento, entendeu? E aí você nota isso, às vezes você não nota no jejum, muita gente vai estar dizendo isso é loucura, minha barriga não deixa eu pensar. Não. Mas se você fizer o contrário, você comer muito um negócio pesado, você vai ver que vai dar sonolência. Vai. Digestão, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ver que o oposto acontece também, né? Isso. O oposto acontece. Obviamente que, como o Raíssa falou, bem acompanhado, mas a gente já falou água, sono... Eu ia repetir sono. Eu espero que eu não tenha dificultado para vocês. Mas olha, já tinha guardado sono. Eu tinha um hábito horrível. Eu gostava muito de estudar à noite. Então, na época que eu estava frenética lá estudando, eu tinha... o meu hábito era sentar de frente para uma parede branca, com a cadeirinha, e estudava. Eu me sentia muito confortável de virar à noite daquele jeito. De frente para a parede e estudando. Eu rendia muito. E até na época que eu estudei lá no Medway, né, com o Vitor Nuto falava para mim, Júlio, Raíssa, não é por aí, não é por aí. Eles tentavam me orientar, mas eu ficava, a gente não aceita que cansa, né? Impressionante. Eu gosto de estudar à noite, eu gosto. Então, eu estava fazendo além das minhas forças. E, realmente, nas últimas semanas ali, já próximo das provas, eu estava destruída. Eu inventava coisas na minha cabeça, por exemplo, eu dormia 1 hora e estudava 1 hora. Eu dormia 1 hora e estudava 1 hora. Eu fiz isso durante 3 dias. Quase que eu tive um troço. E eu achava que aquilo estava sendo maravilhoso. Péssimo, falta de maturidade, tudo. Fiz tudo errado. Graças a Deus que o final deu certo, mas tinha tudo para dar errado, sabe? Então, assim, hoje, o sono, para mim, é muito importante. Porque se eu não durmo bem, no outro dia, eu não vou render bem. Eu fico mal, sabe? Eu não na questão de ser mal-humorada, mas eu fico mal no sentido de, como você disse, eu não estou presente. Eu estou ali, mas minha cabeça está longe, eu não consigo render nada. Verdade. É sono mesmo. Raíssa, Maia. Eu vou falar um ponto que muita gente ainda acha loucura, obsessão e tal, mas é o dosar bem os alimentos. Hoje, com essa minha relação muito boa com a comida, eu consigo identificar muito bem quando algo está faltando, está sobrando, se é algo a mais. Eu fico com aquela sensação de inchaço, de sonolência, de peso. Você consegue se algo de menos, se é algo de menos, eu sinto a necessidade daquele nutriente. A unha começa, eu percebo a unha enfraquecendo, eu hoje vejo o meu cabelo já não está tão bom, não está com um brilho tão bom, a pele já vai reclamando também, né? Vai ressecando mais. E hoje mesmo eu tenho um nutricionista também, quando sair daqui, vou ver meu nutri, Vitinho, Vitor Duran, que foi quem me ensinou essa história da alimentação. Quando você está bem alimentado, suficientemente alimentado, você não sente vontade de comer as coisas como você não sente, gente. A não ser que você seja uma pessoa muito descontrolada, orgulhosa. Que você gosta muito, pode ter na sua dieta de alguma maneira. Então, assim, você não vai ficar morrendo. Por exemplo, eu amo pizza. Amo, é o que eu mais gosto. Você comeu uma pizzazinha, uma pizza. Ela fez uma ostentação, não? Ela fez um vídeo comendo uma pizza inteira. Então, assim, se aquilo dali é o que eu mais gosto de comer, alguma hora vai tentar. Eu nunca deixei de comer pizza. Eu nunca deixei. Não, só que tem o momento certo para comer pizza. Então, quando eu tenho vontade durante a semana, eu faço, nossa, mas sábado é logo ali, vou comer sábado. Então, eu espero por sábado, entendeu? Agora mesmo, eu tô numa fase que eu não tô seguindo um plano alimentar. Mas eu continuo me alimentando bem dentro daquelas coisas. Mas eu sinto.
Quando chega o final de semana, minha irmã não deixa nem eu ir para casa dela. Assim, ela fica me expulsando de lá porque eu como todo o lanche dos meus sobrinhos. Assim, não posso ver Alô, São Brás, eu não posso ver um Pips, eu não posso ver... Patrocina nós. Quando eu tô... Patrocina não, senão nada mais funciona. Nada... aqui, ó, uns Pips. Quando tá tudo organizado dentro daquelas quantidades que eu preciso para o meu esporte, tudo flui melhor, gente. E eu não sinto aquela necessidade da tal da refeição livre, que é refeição lixo, né? Eu parei de chamar assim, não chamo mais assim, gente porque comida, chamar comida de lixo é horrível, né? Então, da refeição livre. Então, muitas vezes eu me dou o direito de passar 2 semanas dentro do meu plano alimentar, que eu amo, que como a Raíssa falou, é cheio de coisas que eu gosto. Eu como o meu pão, eu como o meu macarrão, eu como o meu feijão, eu tomo o meu suco, eu tomo... açaí. O Renan fez o meu que tinha tudo. Eu olhava assim, ele botou um dos lanches meus que eram 3 fatias de pão e um atum. Uma lata de atum. Como é que eu vou comer isso? Meu irmão, eu terminava de comer assim, qualquer coisa que botasse na minha frente, não ia me... Tava saciado demais, entendeu? Então, tipo... Outra coisa, é comida de verdade, tipo, e eu gosto. Então, Rafael, pode ser um lanche aí, tu colocar arroz e purê e frango. Pra mim tá bom, eu troco por qualquer coisa. E eu não entendia essa coisa que as pessoas falavam, que fazer dieta com comida de verdade é muito... Gente, é até mais barato. Exato. Quem já viveu de iFood, eu vivi de iFood. Eu vivi de iFood. Dependente. A coisa mais saudável que eu comi na pandemia foi uma lasanha no micro-ondas. Veja só. Sério, foi terrível. Entre retenção e peso, eu ganhei 12 quilos. Então, assim, eu comecei a correr querendo perder isso aí. E quando eu faço uma feira hoje, quando eu vou ao supermercado, nossa, isso aqui não dava nem para passar uma semana comendo hambúrguer, como eu passava. É diferente, entendeu? A alimentação mais limpa, né? Como a gente fala, ela é mais barata, ela te traz benefícios, né? A alimentação junto com a atividade física. Gente, é melhor até... Ela facilita seu trabalho, porque você foca mais, você se sente mais disposto. Ela facilita, ela traz seu bem-estar. Ela é boa até para namorar, gente. Você namora melhor depois que está se alimentando bem, fazendo esporte. Basta dizer isso. Como é que as pessoas ainda não descobriram isso? Não está todo mundo se alimentando bem e fazendo esporte, minha gente. Tá vendo quem tocou no tema do namoro? Não fui eu, né? Não, mas eu falei na coisa técnica. Calma. Coisa técnica. Foi um ato técnico. Quando você fala, na minha dieta tem açaí, tem pão. A grande questão é, a dieta de Larissa é a dieta de Larissa. É o objetivo de Larissa. Porque eu tenho certeza que vocês, meninas, já escutaram alguém dizendo, Larissa, tu emagrecesse tanto, Larissa. Manda tua dieta pra mim, o que tu tá comendo? Desse jeito. Manda pra mim, Raíssa. Não vai dar certo. Não vai. Aquela dieta não é pra você. Tu não corre 40 quilômetros. Tu não faz um treino de jiu-jitsu de 1h30. Né? Exatamente. Então cada um come uma fases, coisa. Né? Existem fases. Exato. E objetivos. Na musculação, que é o esporte, isso é muito visível. Porque ela tem a fase do booking, tem a fase... É assim que fala, né? Do cutting. Tô louca pra chegar nessa fase. O corpo muda e quando você está muito envolvido com o esporte, seu corpo passa a ser só um instrumento para fazer aquilo. Hoje eu tenho o meu corpo, já fui muito bitolada. Se eu tô magra, se eu tô gorda. Agora mesmo eu tô num período que eu tô, para o que eu estava antes, mais cheinha. Com menos massa muscular e um pouco mais cheinha, né? Um pouco mais de gordura. E hoje eu não me cobro, porque eu sei que hoje eu vou organizar as coisas voltadas para que eu possa correr melhor, desempenhar o meu esporte melhor. Meu corpo hoje é um instrumento de bem-estar. Né? Eu trato o meu corpo e respeito as fases dele. Assim como eu estou às vésperas de uma maratona, eu estou ali, mais regrada, estou emagrecendo, o corpo está mais seco. Quando acaba a maratona, vamos comer, minha gente, que é bom demais, chutar o pau da barraca com moderação, né, obviamente, mas até pelo esforço, seu corpo dá uma inchada, suas formas ficam diferentes. Então, a mulher, ela é muito... E eu falo com propriedade, né? Sou mulher, já fui muito aficionada nisso. O corpo que todas as pessoas esperam da gente. E quando você se envolve com esporte, você vê que seu corpo começa a achar que é que você acha consequência. bonita. Exato. Você pode achar bonito um corpo magérrimo, aquela coisa toda.
É o seu objetivo, beleza, Larissa, você. tá tudo certo. Se a Raíssa quiser ficar musculosa, ter bração, pernão, é o objetivo dela, tá tudo certo. Então, a sua dieta vai ser essa, a sua dieta vai ser essa. E quando você junta essas pessoas, que cada um tem um objetivo diferente, é muito bom conversar sobre atividade física. E eu acho que o mais sobre libertador é realmente a gente conhecer o nosso corpo. Aí daqui a pouco a Larissa Você faz, se ama mais. que massa, eu tô doida pra chegar nessa fase do cutting, do booking. Que massa você poder trocar informação, dizer, Larissa, existe ciclo de carboidrato, e você vai começar a aprender. E quando você começa a aprender, você começa a se interessar mais por aquele mundo. Sim. Então, até as amizades, as pessoas que estão ali junto com você, fica mais vai selecionado. todo mundo Se ajudando. Se ajuda. Não É tem isso aquela aí. pessoa, não tem aquela pessoa pra lhe sabotar, né? Sabotar Eu e só achar quero que você- gente que pegue na minha mão e diga, Raíssa, a gente vai, Vamos. vamos pra Bora. cima. Vamos. Seja em qualquer coisa na Sim, vida, tem que verdade. ser. Seja para poder passar por um momento difícil, seja para... Porque, assim, cada um tem os seus desafios. Eu tenho o desafio de morar sozinha, por exemplo. Para mim é um desafio, porque se eu fosse para escolher, eu queria estar com a minha família. Sim. A menina lá Mas de se casa eu- que faz tudo, né? A menina lá de casa faz tudo. Então, me assim, identifiquei, viu? eu tenho que, né? Então, eu quero gente que olhe pra mim e faz, não, Raíssa, vai dar certo. Porque tem dias que eu falo com uma amiga minha, nossa, eu cheguei aqui em casa, eu tô super exausta. Mas eu tenho um monte de coisa pra fazer dentro de casa. Ela, vamos pra cima, vai conseguir sim, resolve aí que a gente vai treinar daqui a pouco. Eu, é mesmo. E eu vou e faço. Então, assim, se você às não vezes tá você- com pessoas que lhe apoiam nas mínimas dificuldades que você Você tem manda na uma vida, dessa, a pessoa faz, realmente tá difícil. Vai, não, mulher, sei o descansa. quê. Tu já fez muita coisa Ó, hoje. Exatamente. Acabou, né? Zero resultado. Pessoal, a gente já foi bastante Vai, tempo aqui, mas vamos. algumas perguntas tiveram aqui quando a gente abriu uma caixinha. E aí vocês vamos responder e vamos chegando mais Pensei para que o ele já final tava do... dizendo tchau. Não, mas assim... Mas, Eu fiquei triste, Mas é ninguém muito viu meu bom. celular, mas aqui, ó. Não, eu vou fazer algumas perguntas, mas a gente tem que daqui a pouco encerrar, porque também vai ter outro podcast daqui a pouco aqui. Vamos lá. Primeiro para Raíssa Abrantes. Raíssa, minha musa. Olha aí! O que não te deixa desistir? Então, primeiro o Musa, né? Obrigada. Eu acho engraçado porque Foi essas menina, pessoas foi no menina, deixa eu ver Instagram aqui. que foram... Tu tá tentando identificar ainda? Quem é? Depois tu me mostra. É a menina. Aí, assim, é uma coisa que o Instagram ele vai trazendo pessoas que dizem, tu tá me inspirando, tu tá, não me faz desistir, ou você me fez começar. Mas isso também não me faz desistir, me faz continuar também, sabe? É uma troca. E eu recebo isso muito, assim, pra mim, que o Instagram ele me acrescentou nessa troca. E o que não me faz desistir é quando eu tenho, por exemplo, eu tenho qualquer que seja o objetivo. Eu não vou desistir daquele objetivo se não for por um motivo maior. Na atividade física, para mim eu quero envelhecer bem. Eu quero poder passar pelos 50 anos e dizer assim, caramba, eu tô bem. Eu tenho mais metade da vida para viver e eu tô vivendo bem. Porque se você só parar para pensar que no hoje, meu objetivo é uma estética, enfim, seja o que for. Não vai... Sim. Sabe? Não tem, não tem uma coisa além disso. Sim. O meu além hoje, de verdade, é poder envelhecer bem, que é o que eu quero trazer para a minha profissão, para a minha vida, assim, real mesmo. Show. Perfeito. Então vamos para Maia. Quanto tempo de treino para a gente conseguir correr uma prova de 42 km? Maria, eu quero saber. Quanto tempo de treino? Isso é tão relativo, existe o ciclo, né? Que a gente chama dessa preparação bem focada para a prova. Então, algumas pessoas fazem ciclo de 5 meses, outras pessoas fazem ciclo de 3 meses. Isso aí é uma coisa muito técnica, vai do treinador. Eu não tenho nem propriedade para falar sobre isso, né? Eu já fiz um ciclo maior, já fiz um ciclo menor. Porém, o ideal é que você tenha uma estrada para tentar correr 42 quilômetros. Então, você começa ali, dos 5 quilômetros, dos 10 quilômetros. Está confortável fazer 21 quilômetros já? Confortável nunca é, né? É o que eu falei, depois do primeiro assim, quilômetro não você tem já mais. consegue correr, já tem uma estrada correndo 21 quilômetros há algum tempo, se sente bem correndo essa distância, pensa que quer enfrentar um treinamento para ir além de 42. 42 quilômetros não é simplesmente, vou ali correr 42 quilômetros. É um desgaste para o corpo, que você perde. Eu lembro que a primeira vez que eu corri 42 quilômetros, eu fui almoçar na casa da minha irmã, depois já meu cunhado olhou para mim e disse assim, querida, você morreu e não sabe. Eu estava seca quando eu me olhei no espelho. Então, assim,
é algo que impacta muito no seu corpo. Então, durante os treinos, se corre 42 ou só corre não, no dia? não. Depende. Você corre no dia. O ideal é que você vá habituando o seu corpo às longas distâncias. Então, eu acho que o máximo que eu cheguei treinando, que a gente chama de longões, né, foi fazendo 35 quilômetros. Eu ainda fiz um treino de 35. É tanto que na maratona, a primeira pessoa que fez uma maratona morreu, né? Na história, né? Tem essa história, né? Mas em contrapartida, agora mesmo, tá circulando um vídeo aí muito famoso essa semana de um cara que tem 76% um jovem que tem 76%, salvo engano, de paralisia. Me perdoem se eu falar alguma coisa errada, mas ele também tem uma questão de uma deficiência. Gente, eu vou acabar falando errado, eu peço perdão, mas assim, você vê até onde a determinação, a cabeça, eu vi né, o corpo... que era assim, era 90% de chance dele de viver em estado vegetativo. Alguma coisa assim. Na gravidez. Aí ele realmente nasceu, tem as suas deficiências, tanto motora como psicológicas, né? Mas ele correu a maratona. Não sei se foi maratona ou se foi uma corrida. Eu vou até procurar aqui na próxima pergunta, né? Aí a gente fala a coisa certinha. Tá. Melhor vai para a pergunta, senão eu já ia acrescentar outra coisa aqui. Então, Raíssa com Y. Pretende fazer residência médica e qual área? Isso foi uma questão durante o curso que várias vezes eu me questionei. Eu tive várias crises existenciais, assim. Uma hora eu achava que eu queria muito a parte cirúrgica, depois não, é clínica mesmo. E o meu grande problema era, eu gostava de muita coisa. Até hoje, eu gosto de muita coisa. Se me colocar dentro do bloco cirúrgico, eu vou amar, vou passar o dia inteiro lá. Se me botar para atender, conversar com o paciente, eu amo atender o paciente. Então, assim, o meu grande problema era gostar de muita coisa. Aí foi afunilando. E a minha vida, depois da atividade física, que eu tenho mais ou menos 3 anos, que eu estou realmente focada na musculação, que antes tive outros esportes, né? Foi que eu comecei a estudar sobre isso, sabe? Eu comecei a me interessar pelo assunto. Eu fiz, caramba, eu quero trabalhar com qualidade de vida, eu quero trabalhar com essa parte de performance mesmo. Então, existe a residência médica de nutrologia, tem as pós-graduações também, que são maravilhosas, e tem a residência, que é o que eu quero fazer residência de nutrologia. Show. Todo mundo, meu paciente aqui. Inclusive, eu já peguei ela aqui. Cupom de desconto TalksCast. Já reservei minha vaga aqui. Tá, e aí, pra gente finalizar... para Raíssa com I, qual o segredo de ter uma rotina ativa? Querer. Em tudo nessa vida, eu tenho aprendido isso, porque eu sou uma pessoa que eu sou 880. Vocês dizem assim, Raíssa é muito determinada. Eu não me considero uma pessoa determinada, mas eu me considero uma pessoa que eu demoro a querer, mas quando eu quero... Aí não tem quem pare mais, né? Então eu entendi isso. Seja para a sua rotina esportiva, alimentar, todo mundo fala isso. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. Então, é seu sonho, é sua vontade, você tem vontade, então você vai atrás. Cai do céu, né? Não vai, né? Então, não há segredo para ter determinação. É querer. É a primeira coisa, você tem que querer. Né? Porque a motivação, ela não vai vindo além. Né? A inspiração até vem. Você olha uma pessoa ali e você se inspira. Você só começa a ter motivação quando você começa a perceber aquilo ali que está acontecendo com você, aquela transformação. Então, as pequenas coisas é que vão te motivar. Raíssa hoje não vai treinar porque está cansada. Mas aí ela lembra, poxa, eu tinha... Minha perna era de tal jeito, hoje está assim. Caramba, me fez bem, né? Eu me sinto bem, confiante com o meu corpo, eu me sinto saudável, então eu vou. Eu tenho essa motivação, já sei que me faz bem. Mas até chegar nisso aí, você tem que querer. Você tem que querer. Não tem segredo. E tem que querer muito, não é pouco, não. Verdade. Na corrida, tem uma frase muito famosa que diz assim, desistir não é uma opção. Você vai falhar muitas vezes, né? Mas você vai chegar. Andando, correndo. 1 quilômetro é 1 quilômetro. E a frase que eu sempre escutei, junto com essa de desistência, é só não alcança quem desiste, minha gente. Todo mundo vai conseguir. Se você tem um objetivo de passar num concurso, você vai passar. Você só não vai passar se você desistir. Agora, se você continuar insistindo até as últimas, você vai passar.
Então, não adianta. Verdade. Se você tem um objetivo de correr 42 quilômetros, olha aí, exemplo do Vai cara correr. cheio de Vai comorbidade. Vai correr. Você Isso, e vai foi. correr os 42 quilômetros. E outra Depois coisa, dessa não tem desculpa mais. a gente falou sobre isso, mas pincelando bem rápido, olhar as pessoas e pensar, para ela é mais fácil. A Raíssa treina na academia tal, com o personal tal, a outra tem ali um tênis tal. Que, gente, não começou assim. Exatamente. Meu primeiro encontro com esporte foi... Eu não digo nem encontro com esporte, porque eu não tinha essa noção do que era o esporte. Mas quando eu quis emagrecer a primeira vez, porque eu queria modelar. Era um objetivo, não é? Então, eu não tinha aquela magreza, então eu precisava emagrecer. Então, eu fui no interior, é engraçado, né? Santa Luzia tem um lugar que é um ponto turístico, mas o nome do ponto turístico é ponto turístico. Então, eu ia... não sei se deu para compreender. Eu ia para o ponto turístico caminhar. Então, assim, eu comecei... Quando eu engordei na pandemia, eu comecei caminhando. Até meu primeiro professor de corrida, Alberto, me vê ali com aquela determinação de estar ali toda hora. Eu não queria emagrecer. O que eu ganhei na pandemia. Eu estava ali sozinha, eu não sabia o que era um tênis de corrida, eu não sabia o que era pace. Eu comprei meu primeiro tênis, um dos primeiros tênis que eu comprei por R$119. Era um tênis infantil, que tinha meu nome, da Nike. Comprei porque ele era verde limão, gente. Eu queria aparecer. Eu não sabia o que era um tênis de corrida. Caí muito com ele, viu, gente? Fazer esporte com material seguro é outra história. Mas, assim, a gente tem que começar de um ponto de partida. Verdade. Então, a primeira coisa é Dá o querer, primeiro passo, depois né? vai, ó. Isso. Ninguém se arrepende, né? Exato. Foi como ele começou o podcast. Ninguém se arrepende Não se de ter arrepende não de começado. ter começado. Bom, estamos chegando no final, Não, né? ninguém vai daqui. Estamos chegando no final e, assim, como a gente fez com as meninas também, eu queria que vocês deixassem uma frase ou deixassem algo para outras mulheres, né? Para incentivá-las a não desistir, a seguir em frente, a servir de inspiração. Vocês hoje que são ativas no Instagram, né? E tenho certeza que impactam muitas pessoas, não só mulheres, mas homens também, mas que vocês deixassem isso aí, né? Às vezes é aquela amiga que te ligou, você vai ser ela agora, né? Assim, de dizer, vamos, vai dar certo, etc. Então, cada um de vocês fazer a contribuição aí final. Pode começar, Raíssa, que eu vou me inspirar na sua mensagem. Eu tentando pensar em alguma coisa aqui. Cada uma que jogou pra outra. Eu também, eu devia ter ensaiado isso antes, né? Só esse momento. Ter me dito, tu tinha feito uma notinha aqui. Vai que vai dar certo. Vou pegar uma mensagem daquelas motivacionais aqui, peraí. Vamos botar uma música. Mulher sensível, guerreira. Recitar um poema. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, eu costumo dizer que, como Raíssa falou, a gente tem que querer. E seja para qualquer objetivo na nossa vida. Quando a gente quer muito, a gente vai fazer por onde aquilo acontecer. E como eu sempre digo no meu Instagram, sempre tento reforçar para as meninas, eu falo muito com o público feminino, sabe? Que a gente tem que se amar de uma maneira de gostar da sua companhia, de você se levar para jantar, de você se levar para tomar um café, de você gostar de estar na sua casa, de você poder gostar da sua companhia, porque se você não gostar da sua companhia, você não gostar de você mesma, você não vai gostar de ninguém. Você vai ser muito mais difícil você ter sucesso nas outras coisas, se você não tem sucesso consigo mesma, sabe? Então, assim, eu sempre trago para as meninas de acreditar em si, de ir atrás, de fazer acontecer, mas primeiro se cuidar, se amar, para poder tomar caminho à frente. Show. É a minha vez, né? Eu pensei que Rafael ia dar até uma deixa para me inspirar aqui. Mas eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa para outra mulher, nunca deixe de estender sua mão para aquela mulher que está ao seu lado. Eu tenho aprendido muito isso através da corrida, a admirar outras mulheres, sabe? A enxergar beleza, a enxergar competência, a enxergar determinação e a ter ouvidos e olhos bem abertos, porque todas têm uma coisa a me ensinar. Não é porque uma é mãe, não é porque uma é médica, não é porque uma rotina totalmente diferente da minha. Sempre vão ter alguma coisa a me agregar. E outra, sempre vão precisar de mim também. Mulheres precisam de outras mulheres. A gente precisa começar a se ajudar. É uma classe desunida, né, Rafael? Demais. Desunida demais. Desunida demais. E a gente poderia ser muito melhor, sabe?
quantas dificuldades a gente tem na nossa rotina, né? Quantas cobranças, quantas... a sociedade enxerga a mulher de uma forma diferente desde que o mundo é mundo. A mulher se cobra, se história... porque hoje tem um padrão que é algo muito forte e as mulheres sofrem... A mulher sofre com o padrão desde cedo. Desde que o mundo é mundo, a mulher no início ela precisava ser um pouco mais gordinha, ter curvas para ser alguém, para ser uma mulher apta a procriar. Depois veio a Revolução Industrial e a mulher precisava ser forte para estar ali cuidando da casa e trabalhando. Depois, nos anos 20, a mulher precisou ser muito magra, caber naqueles espartilhos. E hoje a gente vive um espartilho social, né? A gente continua sendo oprimida. A mulher ela continua sendo oprimida. E isso não é manifesto feminista inverso, distorcido. Isso não é pouco, como é que se diz, vitimismo. Não é. A mulher ela precisa se ajudar porque é difícil ser mulher. Seja na hora de fazer sua dieta, seja na hora de fazer seu esporte, seja no seu ambiente de trabalho, seja nos seus relacionamentos, na internet. Vamos estender a mão para as outras mulheres, né? Eu me pego muito nisso que Raíssa disse. De repente eu me vi, pode parecer muito pouco para alguém, menos de 10 mil, 9 mil e poucos seguidores. Mas, gente, desses 9 mil e poucos seguidores, tem dia que eu posto a minha sardinha ali e vem uma menina e diz, poxa, eu não comia sardinha e hoje eu vejo você comendo e me incentive ali a fazer minha sardinha quando eu chego em casa cansada e eu vejo que é possível, sabe? Com outras mulheres você vai só pensar, aprendendo. Raíssa, que 9 mil pessoas não cabem dentro da sua casa. 9 mil pessoas não cabem na minha casa. E eu me apego a essas 9 mil pessoas. Então, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Então, vamos nos ajudar. Você, mulher... Junta essas duas mensagens, por favor. A mulher tem que acreditar em si mesma e tem que apoiar a outra. E comece dentro da sua casa, né? Exatamente. Comece dentro da sua casa. Incentiva as mulheres da sua casa, depois você vai incentivando as da rua e é isso aí. Foi show. Muito obrigado. Muito obrigado, Raíssas. Né? Pode ter outras oportunidades da gente estar junto, trazer mais papos parte aqui. 2. A parte 2. Mas foi muito bom conhecer, né, a história de vocês, o por trás, as batalhas de vocês. E muito obrigado por estar no Talkscast com a gente, né? E é isso. Larissa, uma mensagem final. Obrigada, meninas. Aí não tenho mais nem o que colocar. Eu vou só acatar o que vocês disseram, sua última mensagem, porque é realmente isso, né? Mulher precisa de mulher e vamos embora. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.